Primeiro de tudo, não é possível falar em neoclassicismo sem falar em política, né? Foi um movimento extremamente politizado, né? Até hoje a gente vê pessoas falando sobre a arte de hoje, né, produzida hoje, inclusive arte pop, né, arte popular e tal, de que tá muito chato, né, a arte, eu quero entretenimento e não sei o quê, não tem que meter política no meu seriado, no meu gibizinho e etc, né. Mas a verdade é que, de alguma maneira ou de outra, a política sempre, né, teve relação próxima com a arte, e ideologias diversas, né, se serviram da arte para poder se propagar, e a gente vê uma característica no neoclassicismo muito interessante, né, porque a gente já tinha visto, né, até em Giotto, como é o nome daquele maravilhoso, Caravaggio, né, algumas manifestações ideológicas, políticas pessoais, né, dos artistas, assim, inseridas nas obras e tal. E quando a gente vem para o neoclassicismo, a gente vê isso acontecendo quase que como uma premissa. Eu preciso me manifestar politicamente, né? E os artistas, eles fazem isso de maneira deliberada, quase que generalizada, quase que todos fazem isso, né? Sobre o Napoleão, no Paço de São Bernardo, vou mostrar aqui para vocês de novo essa obra, que é do Jacques-Louis David, né, que é um dos principais expoentes aí do período, como o grupo traz muito bem, né, e que ele traz vários dos ideais clássicos. A gente vê, né, o grupo falou muito bem da questão da retratação da natureza, né, e tal, falou um pouquinho dos ideais também do período, né, mas essa obra, ela ilustra muito bem uma coisa que era uma característica do período, que eles resgatam lá da arte grega. Porque o que acontece? Né? Com o advento da arqueologia, que acontece nesse período, eles retomam lá algumas escavações, os cientistas vão lá em sítio e investigam novamente as ruínas gregas, que estavam escondidas principalmente por causa das erupções do Vesúvio. E tanto a arte que retoma, né, os ideais clássicos séculos antes, que é o Renascimento, ele é muito mais enraizado na arte romana do que grega, porque é o que chega, inclusive, de arte grega para os artistas do período. E aí, nesse momento, eles voltam para a Grécia de fato. Eles escavam Pompeia, né? Eles têm acesso a ruínas e algumas pinturas que os artistas renascentistas, por exemplo, não tiveram acesso. Então, eles voltam para esse uso de cores um pouco mais módico do que a arte barroca, né? A gente tem uma oposição de claro e escuro, mas também menos, né? E a gente tem uma característica da arte neoclássica, especialmente a pintura, que é o seguinte, antes de falar especificamente desse quadro aqui, é uma composição teatral diferente da composição teatral do barroco, que era aquela atuação muito exagerada. No caso do neoclassicismo, eu tenho a presença do palco, né? E normalmente a ação principal acontece no primeiro plano. E apesar do artista desenhar o que está no segundo plano, isso tem uma importância muito reduzida. Os detalhes são muito menos elaborados, né? O cenário, ele meio que vai sumindo ali para o segundo plano e tal. E a ação principal acontece no primeiro plano. A gente vai ver isso na maioria dos quadros. E existe uma coisa que a arte grega fazia, e que inclusive a arte romana meio que abandonou, que é uma idealização dos retratados, né? Então, aquele ideal da beleza física, natural, né, do homem. Então, a perfeição da anatomia e a idealização dos retratados em função muito da mensagem. Começando aqui com Napoleão no Paço de São Bernardo, vocês já devem ter lido em livros de história e ouvido as pessoas brincando que Napoleão era um nanico. E nesse quadro aqui ele está maior do que o cavalo. Essa pintura foi encomendada por ele, para parecer não apenas que ele é grande, poderoso, corajoso, que está no campo de batalha, e campo de batalha, né, no século XVIII é de terra e sangue para todo lado, é tudo guerra de trincheira, né, com pouquíssimas armas de fogo, e o cavalo dele está imaculado, ele não tem uma mancha de barro na capa, e a capa esvoaçante, né, e o cavalo gigante, relinchando, musculoso.
E Napoleão controla o bicho com uma mão, segurando de leve, porque ele é foda a esse ponto. Então, é uma série de hipérboles, né, de exageros, que servem para mostrar o Napoleão idealizado. Extremamente poderoso, né? E o cuidado, o grupo falou muito bem sobre isso, né? Com a pincelada, parece que você não vê o rastro do pincel de maneira nenhuma. Ele é extremamente cuidadoso, assim, aquele pincel limpo, né? E o grupo falou também, brevemente, da morte do Marat, que é esse quadro aqui. Quem foi o Marat? Né? E aí a gente vai para aquele lance político. O Marat era um médico, físico e jornalista que, entre outras coisas, né, na época das guilhotinas, ele fazia uma publicação na qual ele falava dos inimigos do povo, obviamente intitulando-se ele próprio de amigo do povo, porque ele era um revolucionário jacobino que listava, né, e denunciava, de acordo com o ponto de vista dele, quem eram os inimigos do povo, quem eram os inimigos da Revolução Francesa, os inimigos do iluminismo, né? E aí, como é que ele morre? Esse cara, ele tinha uma doença de pele, que eu agora não vou lembrar o nome, então ele precisava ficar longos períodos, tipo, de molho na banheira mesmo, né? Tomando esses banhos de imersão com sais e tal, para aliviar a dor que ele sentia. Então, essa morte dele aqui tem vários componentes que são reais. Só que ele tinha a pele toda ulcerada, né? Ele era um jeito feio, em função da doença principalmente. E quando você olha aqui, né, exceto pelos olhos um pouco esbugalhados, ele é um cara bem mais bonito, bem mais de visão agradável, né? Aquela retomada do idealismo. Por quê? Porque eles estão pintando esse cara como herói, como mártir da Revolução. E reza a lenda, não é lenda, isso é documentado, mas que ele estava na casa dele tomando esse banho de imersão e uma moça bate à porta, que é esqueci o nome dela agora, depois eu resgato para vocês, mas ela bate à porta, só que ela era uma espiã girondina, uma moça jovem, 25 anos. E ela vem, e ela bate à porta e fala, e aí o atendente fala, recebe ela, e ela fala o seguinte, ó, eu estou aqui com uma lista dos nomes dos inimigos do povo, né, para denunciar para o Marat, para ele poder publicar no jornal dele, né, e o Marat era extremamente influente, ele era um líder muito importante, e frequentemente, né, as pessoas que ele denunciava eram capturadas depois pela Revolução, muitas vezes sem julgamento até, e guilhotinadas. Tamanha era a influência dele. E aí ela vai lá e leva essa lista, né, pro Marat, e na hora que o atendente vai lá no banheiro lá e fala assim, ô Marat, tem uma moça aqui querendo falar com você, ela disse que tem uma lista de nomes, então ele fala, manda ela aí. E ele tá pelado na banheira, né, assim, um momento, ele estava tão confiante, né, na posição dele, na importância dele e tal, que ele admite essa moça um momento de extrema vulnerabilidade lá. Aí ela entra lá no banheiro com ele, entrega o papel, e quando ele está com o papel na mão, ela pega a faca e ploft no peito dele. E ele agonizante, né, nos últimos respiros dele, ele suplica para ela, né, companheira, me ajuda e tal. E aí morre. E aí a gente tem aqui no banheiro, né, ele numa banheira, porque é o mártir, vamos nos lembrar aqui, né, e ele era um cara extremamente rico, extremamente influente, de ascensão social muito elevada, né. Ele está num banheiro quase que de parede de reboco aqui, um banheiro simples, o que não seria o caso, era um banheiro luxuoso, provavelmente onde ele foi assassinado. Com aqui os panos, né, o sangue aqui jorrando e tal, e quando a gente vê, né, e aí uma coisa que o neoclassicismo traz, ele volta para as obras antigas para poder fazer essa associação do martírio. Qual que é o martírio mais significativo da história da humanidade, da história da arte, enfim? O martírio, em tese, do Cordeiro Máximo de Deus, né, que seria Jesus Cristo, que foi quem se sacrificou por todos, em tese, teoricamente. Então ele volta, inclusive em Michelangelo, qual que é uma das obras mais populares do Michelangelo, né? Justamente a Pietà, e a gente consegue ver a relação visualmente, muito claramente, né? Na pose do mártir. Olha o braço, aqui não carregou ainda com a resolução máxima, né? Mas aqui dá para ver, ó. Olha o braço de Jesus Cristo, Marte, olha o braço da morte do Marat. Na mesma posição.
a mesma, né? E além de ter essa relação visual, né, com Marte de Jesus Cristo, né, a gente tem essas características que eu falei há pouco. O cenário praticamente não importa aqui, né, uma parede escura e pronto. E uma luz, que é uma luz só. Isso também é uma coisa muito comum na arte neoclássica. É um foco de luz. E aqui, nesse caso, de cima para baixo, é quase como se Deus estivesse iluminando esse sujeito aqui. O Marat, ele era um antropocentrista também, né, muito herdeiro do iluminismo, então ele já estava muito nessa pegada de separação de igreja e Estado, né? Mas era uma forma visual de representar a importância do Marat, que é a propaganda aqui que ele faz, né? Ele está querendo exaltar a figura do Marat aqui, de maneira ideal, de maneira, inclusive, exagerada, né? Mas para fazer o atestado dele, mostrar o apoio dele como artista à revolução e aos ideais da revolução, aqui simbolizados no Marat, né? Uma outra questão importante da oposição em relação ao Rococó, né, e as formas muito circulares, o grupo traz o juramento dos Horácios. E aí, só para falar de composição rapidamente, a gente tem aqui, né, uma composição também aparentemente simples, né? A gente tem um cenário mais amplo, mas o que está no segundo plano não importa, a ação toda, todos os personagens parece que estão ali no mesmo palco, literalmente, né? A ação acontece no primeiro plano, que está no segundo plano é praticamente relevante. A gente tem uma questão de divisão quase simétrica por causa do tema, né? Então a gente tem aqui o pai, né, recebendo o juramento dos 3 filhos, e as noras, né, as esposas, fazendo aqui a oposição, né, 3 com 3. Visualmente não é uma composição perfeita, como a gente veria talvez no auge do Renascimento, na arte medieval, mas ela existe aqui nessa dualidade, é um outro conceito que a gente vê muito na arte neoclássica, né? E formas angulares em oposição a formas um pouco mais circulares, né? Então aqui o triângulo, né, a presença do triângulo aqui muito claramente, e também nos próprios corpos, né, aqui másculos, imponentes, né, as pernas abertas formando aqui os triângulos de ponta para cima, né, e o triângulo de ponta para baixo no espaço vazio entre eles. Ao passo que as mulheres, elas estão aqui, né, elas estão em luto, elas estão desesperadas, né, porque os maridos dela estão jurando lealdade aqui ao rei, que é o pai deles, para ir para a guerra, para lutar por Roma e tal. Propaganda patriótica, né, que inclusive foi um tiro que saiu pela culatra, mas a intenção aqui, que com a encomenda do rei para essa pintura do Davi, era que os franceses, então, lembrassem, né, da importância de lutar pelo seu rei. Só que ao invés de lutar pelo rei, o que os franceses incorporam a partir de pinturas como essa? Vou lutar pelo meu país. E o meu rei não necessariamente serve aos melhores interesses do meu país e do meu povo, né? E aí, caminhando já depois para a Revolução Francesa. Mas, devagar. Voltamos aqui para as mulheres e como a gente via, né, a manifestação de sentimento especificamente no Barroco, né? De maneira muito dramática, muito exagerada, né? Muito expressiva. E que elas estão de luto, mas quando você olha de perto, parece que elas estão dormindo, assim, né? Quase que aparecem, né, de maneira triste e tal, mas convalescida, mas muito comedida, né? Elas não estão naquele desespero, arrancando os cabelos que a gente poderia ver numa pintura barroca, por exemplo, ou até maneirista. Mas a gente tem, de novo, a presença de um foco de luz, né, aqui de cima para baixo, né, principalmente iluminando os 4 aqui, né? Elas também ficam muito iluminadas, mas a gente vê que a luz vem nessa diagonal. O Rococó é um período de transição, período de arte de transição entre o Barroco e justamente o Neoclássico, mas que ele enfatiza o Barroco, por assim dizer, né? Ele é um período de exagero de todos os trejeitos do Barroco. Então, o Barroco é decorativo, o Rococó vai ser muito mais. O Barroco tem lá elementos supérfluos na arte, na decoração das construções, etc. O Rococó vai ter muito mais. Ele recebe esse nome de Rococó por causa do elemento do roquel, não sei como é que é a pronúncia em francês, mas que é tipo um caracol, né, um elemento curvo, que vai aparecer em várias das esculturas, várias das pinturas, né, nessa coisa da sensualidade da oposição do neoclassicismo com relação a essa questão, né. Então, as curvas, tudo muito curvilíneo, né, o erotismo, a sensualidade, etc., que o neoclassicismo vem banir. Por que o neoclassicismo vem banir?
quando ele volta nos ideais greco-romanos, ele traz também, né, lembremos-nos, né, da questão política que falei há pouco. O neoclassicismo, ele vai falar muito, né, principalmente por causa da influência do iluminismo, desse período pré-revolução francesa e revolução e adiante, de separação de igreja e Estado, de democracia, valorização do ser humano e, portanto, de direitos humanos. Então, ele traz muito essas questões, né? É um período que vai beber muito nessas águas. Porque a gente via até então, né, uma valorização muito grande do divino na arte de uma maneira geral, né? E a exceção disso seria o barroco holandês, mas na Europa como um todo, né, Itália, né, Espanha e tal, a gente vê uma valorização da nobreza e valorização do divino, que estão relacionados, porque em tese, quem recebe o poder, né, que é o monarca no caso, recebe o poder de Deus, e é por isso que ele manda em todo mundo, por isso que ele fala, e por isso que não podia haver separação entre monarquia e Estado de uma maneira que fosse útil a esses dois poderes. Eles dependiam um do outro, eram codependentes. Quando vem os ideais iluministas e falam assim, não, peraí, pode ser que tenha uma forma de governo mais interessante, mais igualitária, e mesmo assim igualitária pero no mútuo, né, porque as mulheres continuam sendo cidadãs de segunda classe, mesmo na época da Revolução Francesa, do Iluminismo, etc. É igualdade para todos os homens brancos, né? Mas, enfim, igualdade, sobretudo, né, entre classes. Você não teria como é que fala? Um direito de nascença só por ter nascido de uma determinada forma, de uma determinada família, principalmente sobre outras pessoas, né? Então, isso vai se refletir muito na arte do período neoclássico.